E aí, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Então, o problema do Brasil é trabalhar demais. Escala 6 por um tá difícil, vamos diminuir, né? Vamos trabalhar menos. Afinal, quem que quer ficar trabalhando horas e horas? Ninguém merece, né? Trabalhar 8 horas por dia, segunda a sábado. Não, que isso? Vamos fazer um protesto para os nossos governantes, os nossos deputados, e eles vão resolver isso facinho. É só, na base da canetada, fazer um projeto de lei que diminui a carga, né. Olha que legal. Tô cansado de trabalhar de até sábado e folgar um, e muitas vezes trabalhar, 14 por um. Quantos sábado e domingo eu já não passei direto trabalhando? Ah não, que isso. Vamos fazer um protesto. Ou será que já estão resolvendo isso pra gente? Já existe algum projeto para diminuir a nossa jornada de trabalho? Eu acho que sim, né. Então é só esperar que o resultado vem. É tão simples, a gente falar e, lembrei um vídeo que eu fiz um pouco há uns dias atrás sobre "No papel tudo cabe". É tão bonito, né. Quem que quer ficar trabalhando horas e horas? A questão é que a gente não é, para começo de conversa, não é um país de primeiro mundo, onde a gente produz bastante e sobra tempo de trabalho para a gente poder diminuir. Afinal, né, tá tudo legal no nosso país, tudo dá certo, né. Poxa, a gente tá tudo nas mil maravilhas, por que que a gente não vai diminuir a carga horária? Só que não é bem assim, a realidade ela é, infelizmente, para nós brasileiros, a realidade ela é bem triste. Como que a gente vai começar a conversar sobre diminuir a carga horária semanal, diminuir a escala de trabalho, sendo que se a gente já olha superficialmente os números do Brasil em relação à produção, em relação a desenvolvimento, e a gente vê que nas posições de rankings de países com maiores salários, com menos carga horária, a gente tá bem lá para baixo. A gente não tá nem entre os 20. Você vai olhando o ranking dos melhores países com maiores salários e menos carga horária, e a produção por hora é bem maior, e nós como país lá de terceiro mundo, não produzimos, nem metade do que esses países que estão lá em cima com a carga horária bem baixa. Alguns exemplos eu deixei aqui para falar. Holanda tem a média de carga horária de 5,8 horas, com um salário anual médio de 205.000. Então, assim, quem no Brasil, qual a porcentagem dos brasileiros que ganham essa média de 200.000 por ano? Se a gente dividir, eu vou entrar rapidinho na calculadora aqui, que eu não fiz essas contas. Mas se a gente pegar 200.000 e dividir por 12, vai estar falando aí de um salarinho aí de 16.000. Poxa, se a gente trazer esse número para o Brasil, é menos de 1% que está nessa faixa de salário. A Dinamarca, 32,4 horas semanal, com a média anual de 257.000. Poxa, 257.000, eh, dividido por 12, tranquilo, né, um salarinho de 21.400. Tá muito longe da nossa realidade. Então, assim, o que que eu fico embasbacado de de ver, assim, esses discurso populista que você vê os deputados, os governantes falar. É simplesmente vender um sonho, porque antes de a gente começar a falar sobre trabalhar menos,
diminuir a carga de trabalho, por que que a gente não primeiro tenta diminuir o peso do Estado nas nossas costas? Porque muitas pessoas têm essa ilusão de que muitas, eu diria a maioria talvez, é triste isso, de que o governo é que tem que dar a solução para os nossos problemas, e sendo que muitas das vezes, eu acredito até a maior parte, os nossos problemas, em relação a financeiro, é muito mais os nossos maiores problemas, é muito mais o governo em cima da gente, em cima do de querer arrecadar cada vez mais. Então assim, não faz sentido algum, você achar que o governo ele vai lá numa canetada e vai fazer mudar a escala de trabalho e vai resolver o problema. Poxa, se você olhar um pouquinho para trás, você você vê que o problema é muito mais embaixo, é muito mais do que simplesmente sair pregando o discurso de que vai, numa canetada, diminuir a carga horária. É tão complexo a gente falar sobre isso, sobre essa questão de carga horária de trabalho, e não olhar que talvez o problema para essa questão de trabalhar muito, é porque a gente paga muito imposto. Então assim, um raciocínio muito básico, quando a gente fala em diminuir a carga horária, você vê que o impacto nisso na economia, ele vai ficar uma soma zero, porque um exemplo, vamos diminuir a escala de 6 por 1 para 4 por 3. O empresário, quando ele vai ter que pagar o mesmo salário e vai diminuir a produção. E aí, consequentemente, ele vai ter que repassar esse valor. Ele vai repassar esse valor nos produtos. Aquele que trabalhou menos e ele vai descansar mais, ele vai pagar mais caro no produto, que o empresário vai ter que contratar o funcionário para completar a carga, a semana, porque é assim que funciona, a semana vai acabar, mas para quem tem que produzir, se ele trabalhou menos, vai produzir menos, consequentemente, os produtos vão diminuir, os preços vão aumentar. Então, se a gente pegar um raciocínio bem básico, vai ter menos, o empresário vai ter que contratar outro para completar a carga da semana, ele vai ter que repassar esse custo no produto, aquele que ficou em casa, que ele acha que ele vai descansar menos, ele vai pagar mais caro, ou seja, ele vai ganhar a mesma coisa, mas os produtos vão aumentar. O que que ele vai ter que fazer? Vai ter que voltar a trabalhar, ele vai trabalhar numa empresa quatro 4 por 3 e vai sobrar 2 dias para ele completar a renda, porque agora os produtos aumentou. Então assim, é tão básico, você ter esse raciocínio de que a solução não é baixar a carga horária, é sim gerar mais valor, é sim tirar a carga tributária que a gente tem nas costas, você pensar que você tem que trabalhar quase meio ano só para pagar impostos. Então assim, a população deveria, é tão triste isso, eu fico pensando, é tão triste, a população deveria abrir os olhos, porque na verdade a gente está trabalhando é para manter o Estado, para manter o salário desses políticos, o salário astronômico, porque todo ano o político ele vai lá, ele corrige o salário, e a inflação não pega ele, e todo ano você vê aumento de salário e forma só aquele burburinho, alguns dias, e depois todo mundo esquece, ninguém volta mais a falar, volta à rotina. E os políticos, quando eles percebem que isso, de forma geral, eu não falo nem político esquerda nem direita, eu, para mim, político, opinião minha, não cabe na palma de uma mão os que eu acredito que realmente estão tentando fazer alguma mudança. E aí, assim, o que que uma andorinha faz? Uma andorinha não faz o verão. Então, eu não acho que esses poucos vão conseguir mudar a realidade do nosso país. Eu acredito na mudança quando ela vem de baixo para cima, quando ela vem da população. Quando a população abrir o olho, realmente falar: "Eu não quero mais isso, eu não aguento mais trabalhar para pagar impostos", e não ficar nesse, e para mim também, isso eu sonho, é uma utopia, eu não acho que isso vai acontecer tão já. A população infelizmente está acostumada com essa rotina de miséria e impostos, e o governo fica com esse discursinho pregando que vai fazer, vai fazer, vai fazer, mas na verdade, os políticos só vê o deles. Mas como eu disse, eu acredito na mudança, né, que se, houver uma mudança, ela teria que vir de baixo, da população, clamar por menos Estado, mais
Agora, de cima para baixo, o governo querer impor isso, não vai resolver o problema. Não vai criar mais dificuldade para quem quer trabalhar, para quem quer realmente gerar valor, quem quer realmente fazer as coisas acontecer. Eh, é triste, é triste, eu fico revoltado quando eu vejo esses políticos fazendo o discursinho fácil, falando que é simples, faz lá um projeto e sem estudar amplamente o que que isso vai impactar na sociedade, e querendo usar esses países que trabalham menos como se a gente fosse igual em questão de desenvolvimento, em questão de produção. Mas assim, esses países que estão muito mais à frente, com menos carga horária, eles estão à frente não só nessa questão de trabalhar menos, mas em várias outras coisas, economicamente, em produção e tecnologia. Então eles têm esse luxo de poder fazer essas mudanças. Então antes da gente começar a conversar, a começar a querer, trabalhar menos, poxa, vamos ver o que que a gente está gerando de valor para a gente poder mexer nisso. É muito mais do que o discursinho fácil de que você vai trabalhar menos e vai ter mais tempo com a sua família. Poxa, quem não quer? Esse é o discurso fácil de fazer, né, é fácil falar isso, todo mundo quer, a maioria quer, trabalhar o mínimo possível, escala 1/6, trabalhar um dia e dormir, ficar passear, mas a realidade não é essa. Infelizmente, a gente tem que trabalhar e produzir o suficiente que faça, o sustento da economia como um todo. Então, era isso que eu queria falar hoje. Eu já vi muitos vídeos e pessoas aí falando sobre isso, e eu só queria dar um pouco da minha opinião também. Eu não acho que a solução, nunca vai ser de político. Eu acredito na mudança para país sempre quando ela vem de baixo para cima, porque na verdade os governos nossos, eles são inchado, eles não sofrem com a inflação, eles nunca vão ter que se preocupar realmente com os que estão aqui embaixo. A única preocupação que eu vejo dos políticos, de forma geral, é só com o seu rebanho, mas o seu rebanho de voto de cabresto, o seu rebanho de pessoas que só acreditam naquilo que eles falam ou naquilo que é gostoso de ouvir, né, o discursinho é gostoso de ouvir que vai fazer, mas na verdade, não vai mudar nada. Então, infelizmente é isso. Pessoal, espero ter gostado do vídeo, dá um like aí, compartilha, se inscreve aí no canal, eu te vejo amanhã, vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.